Boa tarde, passando para deixar mais uma palavra aqui para vocês. Hoje eu vou ler um texto do portal O Educação, que eu achei muito interessante. Ele chama da ditadura da beleza. Ainda estou um pouco rouca, esperando a gripe aí. A ditadura do corpo perfeito, pregada a ferro e fogo pela sociedade, tem se transformado em armadilha para aqueles que acreditam que a felicidade está em músculos grandes, em corpos magros e sem gordura. Em busca da beleza escultural, homens e mulheres ingerem e injetam substâncias capazes de fazer milagres. Por um lado, deixamos corpos bonitos, fortes e aparentemente saudáveis em pouco tempo. Em contrapartida, os produtos cobram um preço alto por isso. Funcionam como um tsunami interno no organismo, causando doenças graves e, em alguns casos, até a morte. Preocupados com o cenário que já se tornou uma obsessão global, muitos especialistas dizem tentar convencer as pessoas sobre os riscos que correm, mas o esforço, segundo contam, tem sido em vão, principalmente entre os jovens que buscam essa fórmula da beleza a qualquer custo. Quando a gente fala de fórmula da beleza, a gente não está falando simplesmente de uma fórmula, mas também de algo que vem sendo enraizado e estimulado entre as pessoas. Hoje em dia, se você perguntar para a pessoa assim, quem você acha que é a pessoa bonita, ela vai pegar e vai falar sempre, vai te dar um exemplo do artista tal, do fulano tal, que ele é um influencer tal, do Instagram, assim por diante. Eu vejo muitas pessoas buscando um esforço desesperador para ter um corpo perfeito. Eu nem falo daquelas que ficam em academias, malhando e tudo mais, mas essas pessoas que elas pegam e elas compram produtos caríssimos, fazem implante disso, implante daquilo, para tentar manter uma aparência. E eu te pergunto, aparência para quem? Porque tem tantas pessoas aí que ela tem uma beleza natural, mas ela não enxerga a própria beleza. Ela enxerga a beleza que os outros impõem que ela deveria ter. A mulher bonita é aquela que tem o corpo no estilo violão, ou a mulher bonita é aquela que tem os olhos claros, ou a mulher bonita é aquela que tem peito grande, bunda grande, tem o corpo todo modelado. E por causa disso, muitas pessoas elas se sentem inferiores às outras, porque ela não tem a medida que é desejada aos olhos das outras pessoas. As pessoas deveriam se contentar com o que ela tem. Mas em que sentido? Se Deus te deu esse corpo da forma que é porque Ele sabe que seria isso que você conseguiria suportar. E por que eu falo dessa forma? Porque tem tantas mulheres aí que elas ficam colocando implantes de silicone, colocam no peito, colocam na bunda e acaba que ela, no meio da cirurgia, ela morre ou se não morre depois. E há outras pessoas aí que ficam fazendo cirurgias, ela nem se reconhece mais, ela não sabe nem como ela é mais de tanta cirurgia. Acaba que ela fica ficando viciada em fazer esses experimentos aí, esses procedimentos. Vou esticar isso, vou esticar aquilo. E ela não está feliz. E aí chega um ponto que ela não está mais preocupada com o que o outro está pensando da beleza dela, mas é porque ela não se ama de verdade. Porque a pessoa que ela se ama de verdade, ela não vai preocupar com aquela espinha que está lá na testa, tem 3 dias. É lógico que a pessoa vai se cuidar, vai passar um remédio. Mas e se ela não passar também, se ela estiver bem com a vida, por que então ela tem que se impor e fazer a vontade do outro? Por que, por exemplo, eu gostei muito desse vídeo, porque olhando aqui eu vejo, por exemplo, que eu tô com os cabelinhos brancos aqui que eu sempre tenho. E de vez em quando eu pinto, tem vezes que eu não pinto, que é uma mecha que eu tenho. E eu tô feliz com isso, tudo bem. Tem vezes que as pessoas falam assim, nossa, mas você tá tão mais gordinha. E daí? Tô feliz com o meu corpo, tô tranquila. Agora, quando tem pessoas que elas usam disso para diminuir as outras, falam que a pessoa tá gorda demais, falam que a pessoa tá magra demais. Você deveria fazer isso. Mas a minha família, a gente vem vindo de uma semana, de um mês praticamente turbulento que a gente gripou. E tudo que a gente pôde fazer de tomar chá, remédio, tudo mais a gente fez. Mas sempre vem o doutor da vez e fala assim, mas você tomou tal remédio porque comigo funcionou. E eu achei essa frase muito interessante para trazer aqui agora, porque nem tudo que vai funcionar com uma pessoa funciona com a outra. Ou seja, não é o procedimento, porque o fulano fez Fox Eyes, porque o fulano fez um lifting, fez uma lipo, fez um monte de negócio. Porque ele fez isso, não quer dizer que em você vai dar certo. Às vezes, uma vez, como eu sou professora de biologia,
Eu vi um estudo que fala assim que as mulheres ela têm gordura abdominal e também a gordura desce para os glúteos, principalmente porque é para evitar que ela tenha problemas cardíacos. Interessante isso, por quê? Porque a mulher ela tem que trazer a criança ao mundo, então ela precisa dessa reserva de energia. Não estou falando que a mulher vai ficar desdeixada do corpo, mas em algum momento tudo aquilo tem necessidade. Então Deus sabe o momento certo para que aquilo está acontecendo. Essa semana eu vi um vídeo na internet que para muitos vai parecer pejorativo, mas eu achei muito interessante porque o tiozinho ele estava na cadeira de rodas e ele falou assim que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Eu falei assim, caraca, como assim? O cara está na cadeira de rodas e falando isso? Mas naquele momento ele estava feliz com o que tinha acontecido com ele, porque ele sabia que ele estava passando por uma vida bagunçada, ele estava se drogando, ele estava bebendo, ele já estava a ponto de se matar. E num dessas idas e voltas, quando ele realmente quase morreu, ele pegou e sofreu um acidente, e esse acidente fez ele ficar paralisado. E nessa paralisação ele ficou feliz, porque ele sabia que se ele não tivesse ficado na cadeira de rodas, ele teria morrido. Pesado de se pensar. E aí a gente pensa, como que está o seu corpo? Como que você está lidando com o seu corpo, as suas limitações? Você tem aceitado bem a proposta de vida que você teve? Ou você é do tipo de pessoa que o tempo todo fica buscando um experimento, um procedimento para pegar e se mudar a ponto, se isso te faz feliz, quem sou eu para pegar e falar alguma coisa? Até porque eu não sou ninguém aqui agora, eu só estou trazendo essa reflexão. Mas eu acho que realmente, será que isso vale a pena? Minha mãe conta uma história só para finalizar. Eu acho ela muito bonitinha, que conta que o fazendeiro ele tinha 2 filhas. Uma filha, ela nunca se arrumava, ela sempre tinha aquela beleza natural, selvagem, vivia com os cabelos tudo voaçado, pé descalço no chão, ajudava a domar o gado, enquanto a outra não fazia nada, só ficava se maquiando, cuidando, unha, cabelo, tudo arrumadinho o tempo inteiro. Tá certo que aos olhos dela, o jeito dela, ela tinha zelo com ela, mas ninguém nunca tinha visto ela sem maquiagem. E aconteceu que um dia chegou um jovem que queria casamento, e ele pegou e esse fazendeiro queria unir as fazendas e tinha essas 2 filhas para casamento, porque antigamente era assim. E aí o rapaz, ele chegou na fazenda e ele olhando, ele se apresentou como se ele fosse um peão. E ele passou dias, tanto com ele convivia observando as 2 filhas. E ele viu que a outra era muito bonita, muito bem arrumada. E ele pensou, eu vou me casar com essa. Mas ele foi nutrindo um amor de irmão mesmo, de cuidado, de zelo pela que não se arrumava. E aí teve um dia que o pai, ele pegou e falou assim, eu vou fazer um almoço aqui para você ver como realmente são as minhas filhas quando elas estão arrumadas. E coincidiu de aqui que vivia toda bagunçadinha, pegar toda natural. Resolveu dar uma arrumada mais ou menos. E a que vivia sempre arrumada não teve modificação nenhuma. E ele resolveu que faria o teste, ainda assim teimoso, ele queria se casar com a que vivia maquiada. Quando faltava poucos dias para ele pedir a mão em casamento da que vivia toda maquiada, um dia ele acordou mais cedo e ele, olhando pela janela, ele viu a que ficava desarrumada, a que ficava muito bem arrumada. E ele chegou a ver ela sem maquiagem, sem toda aquela coisa arada, aqueles rebocos, como se diz que a mulher passa. E ele ficou horrorizado, porque a que vivia bela por debaixo da maquiagem era horrorosa. E a que vivia toda bagunçada, quando se arrumou, encantou ele. Por fim da história, ele se casou com a que era bagunçada, porque ela, sim, era arrumadinha. Não criticando as mulheres que passam maquiagem, mas por que eu trouxe esse texto para finalizar com essa reflexão? Porque nem sempre o que os olhos veem realmente é o que está por debaixo. Então o que adianta a mulher estar sempre bem maquiada o tempo inteiro, se na hora que o cara acordar de madrugada, o que ele vai ver? Porque não tem tempo a mulher ficar maquiada 24 horas. E até porque se uma mulher ela consegue ficar maquiada 24 horas, eu até tenho que parabenizar, viu, guerreira? Porque o tempo que demora para fazer um reboco na cara não é fácil. Conforme eu falei, não critico quem faz, cada um é feliz da sua maneira. Mas nós temos que aprender a ser feliz com o que temos, com o que somos.
porque Deus nos fez em imagem e semelhança dele. E se você acha que você é feio, que você é bagunçado, então necessariamente, indiretamente, você também está achando que Deus também é feio. Então fica pesado, né? Então, que o Senhor venha resplandecer a visão dele, a sabedoria sobre a sua vida e sobre como você lida com o seu dia a dia, te dando sempre sabedoria, força, fé e guiando seus passos, iluminando e não deixando que em momento algum você ande pela mente e pela aparência, julgando sempre o que é bom e correto. Em nome de Jesus, amém.